Olá, alunos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, tá? Hoje a aula é sobre futebol. Vocês pediram e eu atendi. Então nós vamos começar com uma tentativa de dar origem ao jogo, pois temos várias teorias, tá? Uma delas é que as primeiras manifestações do jogo aconteceram na China, lá por volta de 2.500 anos antes de Cristo. Isso significa quase 5.000 anos atrás, tá? Onde os soldados se divertiam com o crânio dos inimigos. Vocês acreditam? Eles eram decapitados e o pessoal chutava a cabeça de todo mundo para lá e para cá, tá? Outros dizem que foi a civilização maia, onde divididos em 2 times, eles deveriam acertar um alvo fixo. Era disputa tão intensa que o líder daquele time que perdia, ele era punido com a morte. Mas os registros históricos nos remetem não é só apenas aos chineses. Existem evidências de esportes semelhantes ao futebol sendo praticado por japoneses, que é lá na Ásia, egípcios, que também tem na África, e os gregos, que é na Europa, os romanos na Europa. Também há registros em diferentes povos mesoamericanos da região Mesoamérica, atual México e América Central. Mas é na Inglaterra, no século XIX, que surge um jogo chamado Mass Football. Ela é disputada entre 2 times na cidade de Chester, onde eles tentavam fazer uma bola ultrapassar os portões da cidade, tá? O século XIX foi o auge dos ideais racionalistas e progressistas na Inglaterra. Não sei se vocês já estudaram isso na matéria de história, é onde os mineradores eles iam para a mina pegar carvão. Então, o que acontecia ali? Tinham os empresários, né, que faziam os mineradores trabalhar muitas horas dentro das minas, com péssimas condições de trabalho, para ganhar muito pouco. A maioria morria muito cedo por problemas de pulmão, pelo pó, ou então a mina se explodia, caía a madeira e eles morriam, e o pessoal não dava assistência para as famílias. Então, é aí que começam, né, as ideias progressistas, as revoluções. Não, nós vamos fazer greve. Os sindicatos começaram a se juntar, tá? E aí o futebol, neste meio, não tinha regras. Eles eram mais da elite. Então, eles jogavam sem muitas regras, jogavam com a mão, com o pé, valia tudo, agarravam a bola, saíam correndo, e a bola ia. Onde a bola estavam uns 20 e poucos jogadores, tá? E aí, machucavam um ou outro, sempre saía um quebrado, porque se podia, né, valia tudo. E aí, os alunos de Cambridge resolveram fazer 13 regras para melhorar esse jogo. O que eles fizeram? Colocaram as 13 regras em todas as árvores, dentro e fora da universidade, e ali começou as regras originais que até hoje nos influenciam no jogo, pois não dava para jogar daquela maneira, tá? Por ser um jogo com regras racionais, o futebol logo foi considerado esporte prestigiado demais pelas elites. Eles se juntavam, iam nos estádios ver. Então, elites financeiras e intelectuais que jogavam. Mas
demorou muito, porque começou a ficar meio popular. Os mineradores, a classe operária, começou a jogar também, e de forma revolucionária. O que aqueles donos das fábricas contratavam jogadores de outros países, inclusive da Escócia, dos países ali que jogavam bem, empregavam nessas fábricas para eles jogarem pelo time de lá. E aí viu-se a necessidade de fazer regras melhores e foram bastante discriminados esses operários, tá? E as primeiras agremiações que surgiram foram o Arsenal, quem diria, hein, pessoal? E o Manchester United, tá? Com muita aceitação popular, mas muita mesmo, começou a ficar muito popular, eles começaram a investir em infraestrutura. Fizeram o campo, demarcaram, começaram a comprar uniforme, colocaram números na camisa. E aí eu quero que vocês vejam o seriado que tem na Netflix que se chama English Game. Ele é bem sobre este começo do futebol na Inglaterra, tá? É muito bom, ele não sei se são 5 ou 6 capítulos, conta bem isso que eu falei para vocês agora. Bom, passado isso, já falamos do futebol no mundo, né? Falamos aonde que começaram as primeiras regras do futebol e agora nós vamos falar do futebol no Brasil. No Brasil, Charles Miller, filho de britânicos nascido em São Paulo, desceu do trem com 2 bolas de futebol e um livro de regras. E é aí que tudo começou. Após a chegada ao país, o futebol rapidamente se popularizou. E na sociedade inteira, né, todos começaram a jogar. E aconteceu que a adesão foi de uma maneira que só os ricos que jogavam. Pois era restrito à aristocracia da sociedade brasileira. Pois é. Mas, no entanto, com o crescimento urbano do país, o esporte popularizou-se de uma forma que foi parar nas camadas mais populares. E aí começaram a organizar os times de futebol. Daí tudo bem. Nós temos aí, dizendo, um site diz que o primeiro time no Brasil foi São Paulo Futebol Clube. Eu não sei se era já o São Paulo que é hoje, não tenho ideia. Outros dizem que foi o Flamengo. Tem vários Rio, São Paulo, tá? Mas eu nem vou entrar nesse assunto agora. O que eu gostaria de falar para vocês, que é muito legal, é sobre como ele chegou no Paraná. Vejam que interessante. Como é que ele chegou no Paraná? O futebol surgiu em Ponta Grossa, aqui pertinho de casa, com a chegada de uma companhia de funcionários ingleses que vinha fazer a estrada de ferro que ligava São Paulo ao Rio Grande, tá? Jogavam nos finais de semana, nos intervalos. Como eles eram ingleses e já sabiam o jogo, eles começaram a jogar. E se começou a se popularizar. Já em Curitiba, surgiu o desejo dos jovens de formar uma sociedade esportiva. Através de uma reunião, decidiram montar o Clube Esportivo de Futebol Internacional Clube, que não durou muito, pois cada um dos jogadores deixou Curitiba pelas mais diversas razões. Tá? E olha que legal, uma curiosidade, o time de Ponta Grossa convidou, que a maioria dos funcionários desse time de Ponta Grossa era de funcionários de lá da empresa lá, né? Mas tinha já brasileiros.
e convidou os times de Curitiba, que a maioria eram alemães, para jogar um jogo contra eles lá. Então os curitibanos aqui pegaram o ônibus, que eram alemães, foram até Ponta Grossa. Diz que Ponta Grossa ganhou de 1-0, viu? Na viagem de volta, no trem, os curitibanos resolveram montar um time, que chamou de Curitibano Futebol Clube, que mais tarde se chamou Curitiba. Então, pelo jeito, Curitiba foi o primeiro time de futebol de Curitiba. Era Curitiba Futebol Clube, que mais tarde se chamou Curitiba, porque eles queriam se diferenciar para não confundir com o Clube Curitibano, tá? Então não podia ser Curitiba, teve que ser Curitiba, tá? E por que que o Curitiba se chama Coxa Branca? Alguém sabe? Não? Por causa dos alemães que tinham a coxa branca. Então tá aí o motivo de se chamar Coxa Branca. Então, e o Atlético, ele foi uma fusão de vários times. Porque vejo na época a dificuldade que era você fazer uma liga, juntar jogador, o jogador trabalhava, não conseguiam treinar. Então, aqui em Curitiba teve várias fusões, tá? Teve o Pinheiros, Água Verde, e foi mudando. Eu não sei bem detalhado essa parte. Eu sei que o Atlético era internacional e daí virou aqui Atlético e já era na Baixada aqui. Esse campo da Baixada diz que era de uma família Auer. E daí ele era um mangue, começaram a arrumar e aí surgiu o Atlético de hoje. Bom, eu agora peguei o meu tablet aqui porque eu vou ter que dar umas coladinhas. Que eu vou falar um pouquinho dos problemas do futebol. Quais são os problemas que o futebol enfrenta no Brasil? Não são poucos, não é só no Brasil, é no mundo, né? Então, o primeiro deles que tem aqui é as finanças, que vivem permanentemente em crise. Má administração, compram jogadores muito caros, trocam e sempre estão devendo. Pense num clube, quantos empregados tem? Tem que ter a folha em dia. Se não tiver uma boa administração, o clube vai ficar devendo. Vários times do Brasil, a maioria, estão devendo para o governo, para alguém, tá? Então, primeiro desafio, finanças, tá? Segundo, a maioria se queixa dos calendários de jogos, porque são ineficientes, deficitários. Veja, com a história, já teve ponto corrido, ponto somado, é muito difícil acertar. Tem o problema das mídias, pense, tem que passar em tal horário, porque a Globo só pode ir assim, porque o outro só assado, porque tem a novela. Caro, custa caro, os clubes ganham para passar os jogos e a negociação vai. E tem também, né, as falcatruas, né, que acontecem, como tem corrupção aqui em todo lugar. Vejam como estourou aí, até nos nossos protestos do governo não era para usar da FIFA, porque foi gente presa, porque foi... É sempre onde tem dinheiro metido, tem corrupção e gente apostando. A gente nunca sabia se estava o jogo sendo correto, porque quem era apostador tinha uma influência grande, comprava o goleiro, comprava o jogador, juiz, você nunca saberia, né? Nunca soubemos de nada parecido, mas sempre teve algumas teorias aí, né? Que teve muita roubalheira. Bom, outra coisa é a perda da qualidade do jogo. Você veja que o jogo era... Muitos jogadores, Pelé conseguia jogar que nós... Só que de repente não era só o Brasil que jogava bem, né? Que os outros times também jogavam bem. E não era só os atacantes que estavam jogando bem, os zagueiros também. Então, se você não deixar o
jogador jogar, botar uma marcação, o jogo começa a ficar fraco. E para você chegar lá em cima, é uma pirâmide que, pô, vocês sabem, né? Que é muito difícil chegar no topo. Porque é vários jogadores, vários interesses, tá? E a desvalorização do futebol como produto, né? Pois é assim, nem sempre os investidores, né, que conseguem o que querem fazendo do futebol o produto. Então, mas até agora eu falei para vocês das dificuldades do futebol. Mas pensem também quantas coisas boas o futebol traz para nós. Além de diversão, tá? Inclusão. Eu vou contar uma historinha para vocês que eu estava de inclusão, que eu estava assistindo um jogo. Eu tinha ido levar meu filho treinar futsal no Paranatuba, faz muitos anos. E eu fiquei sentada na arquibancada olhando um jogo que tinha antes do treino dele. Fiquei lá esperando e assistindo aquilo no jogo. Que eu olho, achei estranho. Eu vi que não tinham 10 jogadores, tinham 11 jogadores no futsal. Eu fiquei olhando e prestando atenção, de repente eu vi o que era. Era um jogador que tinha problemas mentais e ele estava jogando mais na lateral. E de repente todo mundo parava, dava a bola para ele e ele ia, jogava e driblava tudo e daí continuava o jogo. E daí eu vi que tinham feito de propósito aquilo. Então, para que menor inclusão que aquilo? Eu me emocionei na hora. Eu falei, olha lá, que legal que traz o futebol, né? E além de sociabilização, você sai da tua casa para treinar, para jogar no campinho, para jogar na rua. Enquanto você está treinando, vocês estão adolescentes trabalhando o corpo, cuidando da saúde. Quantas coisas boas! Veja que as instituições fazem, né? Treinar, vamos lá, ONGs, para acabar com tanta violência, e acontece que tira mesmo. Aquele gurizinho lá que está todo violento e fazendo coisa que não deve, vai pro treino, melhora. Na escola, vejo nós lá no Pedro Macedo. Puta, aquela bola rola. Eu fui dar aula à tarde, quando eu vejo o 3º ano jogando com o 9º ano. Eu achei aquilo sensacional, muito legal. Vi alunos com deficiência e o pessoal parando, jogando bola para ele e ele ali no meio. Isso é muito... O esporte é emocionante, né, gente? Tá? Bom, então, como eu falei da escola, na escola, nós vamos trabalhar o futebol e da escolinha também, com os fundamentos do futebol. Fundamentos, lembra? Cada esporte tem o seu. E o do futebol, os principais fundamentos são passe, drible, cabeceio, controle de bola, condução de bola, domínio e marcação. E o goleiro tem outros fundamentos que ele trabalha também, porque ele pega com a mão, né? Então ele tem o passe, o lançamento com as mãos, a saída de bola, quedas, defesas altas e baixas. E a empunhadura. Empunhadura é como você segura o objeto. Então, na escola, nós vamos ter que trabalhar assim. Na escolinha, que você vai no treino, é diferente, é mais puxado, né? Então, quando vai na escola, eu gostaria que você tivesse, não ficasse aquilo tão competitivo, né? Mas de uma maneira mais recreativa, onde não é campeonato, não vale o ganhar, não vai ganhar medalha, não. Então, você pode pôr o seu amigo que não sabe jogar, tá? E sobre isso, eu vou falar bem uma coisa legal, que é o fair play.
se chama jogo justo, fair play. O que é esse fair play? É um conceito que está vinculado à ética no meio do esporte, não só no futebol, onde os praticantes devem procurar jogar de maneira que não prejudique o adversário, de forma proposital. Né? Tem que, se for fazer a falta, foi no meio do jogo, tudo bem, mas não ir lá bater, porque não era assim. Vários atletas já foram punidos por falta de fair play. Tá? Eu gostaria que vocês assistissem no YouTube, tem vários vídeos sobre fair play. E mais uma coisa, toda essa pesquisa que eu fui fazer, que são várias teorias, vários documentos, a internet mesmo não tem muita coisa. Teria que ser numa biblioteca, em livros, e eu não tive tempo para isso. Então, o jogador que se destacou mais, inclusive no fair play, e foi vencedor e jogou mais jogos, foi o Ronaldinho Gaúcho. A Europa adora ele. Se vocês forem assistir vídeos do fair play, ele vai estar presente num monte. Ele é um bom camarada. Tomara que saia dessa situação que ele se encontra agora. Bom, e aqui eu termino a minha aula, mas vejam, eu não consigo fazer a prática de futebol. Gostaria muito. Quem sabe quando a gente voltar lá para a escola, eu dei aula de treinamento de futebol para vocês. Tá? Mas agora não dá. Então, como atividade para casa, vão ser 2 perguntas que eu vou pôr lá no Classroom. Uma, quais são os benefícios do futebol? De novo, professor, os benefícios? Sim, de novo. Eu quero saber o que o futebol te traz de bons benefícios, tá? E outra coisa que vai ser muito legal é, vejam só, questão 2, chaleira, chinelinho, chapéu, lençol, corneteiro, drible da vaca, fazer cera, ficar na banheira, firula, gol do meio da rua, frango, pipoqueiro, onde a coruja dorme, foi a bola, tapetão. Essas são umas palavras usadas no futebol. Eu quero que você escolha 3 e dê o significado. Se você não sabe, pergunta para o teu irmão, para o seu pai. É só do futebol isso mesmo, né? Um monte de palavras no português que agora tá lá, a gente usa diariamente. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Tá? É só uma aulinha para relaxar. E eu agradeço muito. Nós estamos essa semana falando muito em gratidão. Agradecer por todas as coisas boas que nós temos. E não deixar um lado ruim, pensar só coisa boa. Tá? Tchau para vocês. Boa semana.